Confirmado, Vasco avança para a negociação do maior contrato da história. Quero falar sobre o atacante David ganhando moral nos bastidores com o técnico Renato Gaúcho, próximos passos e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações deste dia do Legítimo Clube do Povo. Falando no dia de hoje, quero aproveitar e parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial as vascaínas, que nos acompanham aqui também. Coloque o seu nome de onde você está acompanhando. Os homens, aproveite e manda aqui nos comentários um abraço para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe. Aproveitar aqui e desejar Feliz Dia das Mulheres para minha mãe querida, que me acompanha aqui também, para todas as mulheres vascaínas que estão sempre engajadas nas informações do Vascão. Paro ali em São Januário e ouço muitas histórias de mães, mulheres que entendem muito da história do Vascão e, sobretudo, do futebol. Máximo respeito, nossos parabéns a vocês. E também as mulheres que nos acompanham através dos maridos. É que normalmente a gente entra aqui num tom mais alto e a mulher acaba reclamando com o marido. Meu agradecimento aí pelo seu acompanhamento aqui nas notícias do Vascão. Ó, os homens, aproveita que depois vai lá no Shopping BTB Esportes, compra um presente para a sua esposa. Galera, falar sobre, nesse momento, o DVD, que vem ganhando muita moral com o Renato Gaúcho nos treinamentos, né? Todo treinador tem essa característica de, muitas vezes, potencializar ou dar confiança ou dar credibilidade a um determinado jogador num determinado setor. E as informações, segundo o amigo Lucas Moretti, do canal Gigante Vasco, o Renato nos treinamentos vem passando essa confiança. E assim, o DVD, tendo um ano melhor, aproveitando essa oportunidade que ele há de receber sobre o comando do Renato Gaúcho, vai sair de um jogador praticamente negociado com o Vitória. O DVD ele só não fechou, aliás, ele já estava fechado com o Vitória ali um contrato, só não foi porque o Vitória fez uma exigência, né? Queria o Lucas Freitas, mais um jogador, para colocar no combo, no pacote, né? O Fábio Mota, presidente do Vitória, e de antemão o Vasco ali negou, obviamente, né? Estava fechado a ida do DVD para o Vitória, estava tudo certo, e acabou que não foi adiante. E aí o David saindo de um jogador que estava já negociado para um jogador ganhando confiança. Isso é uma normalidade com a mudança de áreas, com a mudança de comando, né? É claro, o DVD tem que aproveitar. O DVD teve alguns lampejos com a camisa do Vasco em determinados jogos. Eu lembro aqui alguns, do jogo contra o Santos, ele faz o segundo golaço no segundo tempo, estava 1-0. Aquele gol acabou dando o Vasco acelerando mais a partida, fazendo os 6-0. Ele faz o gol da vitória contra o Ceará na Arena Castelão, uma vitória por 2-0, depois de um contra-ataque do Vasco. E outros jogos importantes que o DVD também teve ali na parte associativa, o jogo de Copa do Brasil também. Na Copa do Brasil, antes dele se lesionar, ele era o jogador atrás do Payet e do Verratti com mais participações em gols naquele momento com o Rafael Paiva. Então o Rafael Paiva dava essa credibilidade. Lembro quando o David se machuca naquele jogo contra o Cruzeiro, o Rafael Paiva estava muito preocupado com a perda do David naquela ocasião. Então é um jogador que pode, obviamente, ganhando moral, confiança. Então a informação do Moretti é essa, que o técnico apadrinhou o atleta nesse momento e o clube entende que o atacante merece receber mais oportunidade. A ver o que vai acontecer com o David. Deixa eu falar também sobre o trabalho coletivo que o Renato fez com os três volantes, Vasco buscando fechar mais. A tendência é que o Vasco vai jogar mais fechado contra o Palmeiras, a tendência é não levar gol. O Vasco tem como prioridade o Campeonato Brasileiro, depois a Copa do Brasil e a Sul-Americana nessa temporada. E no detalhe também o Renato estando de olho na partida, na final contra o Palmeiras. Eu ainda não trouxe essa semana informações sobre o Palmeiras,
mas a partir do que acontecer nessa reta final de estadual, nós vamos trazer para você, porque a tendência, existe uma possibilidade muito grande, né, do Vasco enfrentar times campeão nos próximos jogos dos estaduais. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras, pode ser campeão contra o Novo Horizontino. Vai enfrentar o Grêmio, pode ser campeão no Grenal. Vai enfrentar o Fluminense, pode ser campeão no Fla-Flu. E vai enfrentar o Cruzeiro. Não falei em ordem, pode ser campeão mineiro contra o Atlético. Então há possibilidades ainda, a depender dos resultados da partida de hoje. Beleza? Vamos ficar de olho, mas o Renato vem trabalhando esse ajuste no coletivo, né? Vem trabalhando a tendência com 3 volantes, com Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, mas hoje, na minha concepção, os melhores é Cauã Barros, é o Johan Rojas. Então ele está treinando alternativas, não é que esse é o time titular, não é que hoje o Vasco vai ter um dia mais tranquilo, parece que hoje é folga, né? Um domingo mais tranquilo de folga, descanso. Amanhã volta a intensificação pesada nos treinamentos no CT Moacir Barbosa, beleza? Vamos falar aqui sobre a venda da SAF do Vasco, que vem avançando cada dia mais. É isso mesmo, torcedor cruzmaltino. A cada dia vem avançando a questão da venda da SAF Cruz-Maltina. Por que eu digo isso? Porque é o maior contrato da história, sendo, claro, minuciosamente, meticulosamente, com toda a cautela e pés no chão, sendo ajustado. E é muito importante, nesse momento, ocorrer essa situação. Não dá para você trabalhar isso de qualquer maneira. Nesse momento, qual os passos? E os amigos do canal Na Torcida Vascaína nos trouxe com todos os detalhes. Isso depois, obviamente, da reguladora. Por isso que essa semana saiu a informação que a reguladora de venda da SAF ia intensificar uma análise mais detalhada para não haver conflito de interesses. Quando é a situação do Vasco, todo mundo abre o olho. Porque se o Vasco, sem muitos recursos, já conseguiu terminar com um caixa de 60 milhões, já conseguiu começar o ano com a maior venda, foi o time que gastou 100 milhões em contratações, e a tendência é fluir. O Vasco hoje consegue pagar mais de 1 milhão em um treinador, 1,5 milhão. Isso segurando ali a colar. Imagine o Vasco com investimento. Imagine o Vasco com uma estrutura financeira, com pessoas responsáveis sobre ali o comando da venda da SAF, para não acontecer o que aconteceu anteriormente com a antiga empresa. Então tudo isso incomoda. Eu vou trazer no detalhe a informação dos amigos do canal Na Torcida Vascaína. Vamos lá. A venda da SAF do Vasco vem avançando. O contrato de venda para novo investidor já foi redigido. Está sendo analisado pelo setor jurídico cruzmaltino. Já passou pelos NDAs e o due diligence. Vamos lá. Entende-se que as negociações estão no 4º estágio dos 6 necessários aos passos anteriores, que foram assinatura do NDA, um acordo de confidencialidade com Marcos Farias Lamáquia. Outro detalhe, due diligence, uma investigação feita minuciosamente para entender o tamanho real das dívidas, o que pode ser investido, questões de infraestrutura e entre outros fatores que já avançaram. Então tem a questão de uma assinatura, memorando de entendimento, passo a passo, pés no chão. Pode acontecer de desenrolar essa situação para fechar no mês de março, no final de abril, pode demorar mais um pouco e se estender talvez por esse ano, pode. Tudo pode acontecer, galera. A gente tem que ser muito sincero, muito transparente, entendeu? Ainda mais tratando de uma negociação mas tão séria como essa. A tendência é que venha avançar mais. Vamos lá. Qual os próximos passos? Agora o foco é no SPA, contrato definitivo da compra das ações da SAF. Antes de fechar essa questão da compra em definitivo, o próprio Pedrinho já falou sobre isso lá no aeroporto, em entrevista aos amigos Amadeu e o pessoal do podcast Cruzmaltino Digão. Aprovação do Conselho e aprovação da Assembleia. E pelas informações que a gente tem, chegando no Conselho e na Assembleia, a princípio não deve haver uma resistência. O Conselho e a Assembleia devem aprovar e as coisas caminharem. Depois disso, o investidor faz o primeiro aporte
e assume a SAF. A venda pode ser concluída nos próximos meses. Claro, tudo pode acontecer, mas a princípio essa informação é muito boa. Eu quero saber a sua opinião, torcedor Cruz Maltino, o que você acha, mas o detalhe é que a situação vem avançando cada vez mais. Boa notícia para você, torcedor. À tarde, daqui a pouco eu volto, porque tem coisas para a gente falar sobre o mercado da bola, sobre o novo patrocinador Master também. A gente vai trazer tudo no detalhe para você. BTB Esporte, sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas.